Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Voltei é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó, pseudônimo utilizado por Frederico Figner. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade que estão me dando do estudo, de juntos nos encontrarmos. Tenho recebido mensagens tão carinhosas em torno desta obra, em torno deste estudo, pessoas dizendo que há muito já haviam estudado este livro e que já não lembrava mais de alguns pormenores, pessoas dizendo que nem conhecia a existência desta obra e passaram a estudar conosco e também a divulgar a obra. Então o objetivo é este, é estudarmos juntos, aprendermos juntos, analisarmos juntos o contexto espiritual, analisarmos que a vida continua, analisarmos os aspectos morais que interferem na nossa chegada no plano espiritual, observarmos que o nosso esforço e a nossa dedicação geram frutos. Não é à toa. Eu vou me dedicar para quê? Eu vou me esforçar para quê? Eu vou almejar o quê? Não é assim que funciona. Temos percebido que o esforço de todas as pessoas do bem, independente da religiosidade, independente de onde esteja no planeta Terra, neste momento, ele é sempre coroado, ele é sempre reconhecido e precisamos movimentar nossa energia no bem. Precisamos movimentar a nossa energia e fazermos a diferença. Por mais que o mundo pareça um celeiro fértil para promiscuidade, libertinagem, desonestidade, mesmo a terra não sendo preparada para o bem, para a ajuda constante aos semelhantes, não devemos deixar de fazer a nossa parte. Pequenininha, limitada, mas com amor, com esmero e com dedicação. O tema de hoje é informações da luta espiritual. Lembrando que os últimos itens que eu li, que eu estudei aqui com vocês, nós vimos o encontro de Guilom Ribeiro e Caibar Schutel, que vieram a esta região espiritual e que se encontrava Frederico Figner para uma visita ao companheiro de luta. E agora continua o diálogo. Quando indaguei se moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação, a que eu fora conduzido pela ternura da filha, responderam negativamente. Da mesma forma que o Brasil tem milhares de cidades, são mais de 5.000 municípios que formam o território brasileiro. No mundo espiritual existem colônias e colônias, cidades e cidades. E a pergunta de Frederico Figner, a indagação que ele fez para ambos, é uma indagação legítima, a qual no lugar dele eu também faria. Ele perguntou se os dois companheiros residiam naquela mesma colônia de refazimento, naquela mesma instância de bondade, de paz e de amor. Porém, ambos responderam que não residem naquela colônia e que ali estão apenas com o objetivo de visitar o amigo. Vieram da onde moravam, vieram da região espiritual particular de cada um para dar um abraço. Já vimos Guilom Ribeiro, por exemplo, dizer no vídeo passado
que ele continua sua jornada no além-túmulo com a família, no trabalho no bem, no trabalho vinculado ao espiritismo. Já vimos que Caibar Schutel continuou com o seu trabalho na cidade de Matão e nos arredores, aqui no estado de São Paulo. Então nós percebemos que esses espíritos, eles passam a ter trabalhos vultosos no mundo espiritual. Ah, André, somente espírita passa a ter trabalho dessa ordem? Lógico que não. Ser espírita não vai dar um lugar bom a ninguém no mundo espiritual. Como ser católico também não, como ser protestante também não. Os chefes religiosos falam que sim, se você for católico, se você for evangélico, se você contribuir com a obra, você tem acesso garantido no céu. É uma mentira. O que vai garantir um lugar bom é a minha conduta, é a minha moral, é o meu caráter, é a minha dignidade e não a minha religião, porque religião não faz ninguém melhor. Religião não transforma ninguém. Religião dá material. Se eu vou colocar em prática ou não, é um problema meu. Se eu vou seguir o preceito da minha religião, depende do meu esforço. Então, mundo espiritual não é dividido, não, ali é o grupinho do católico, ali é o grupinho do espírita, ali é o grupinho do Jeová. Não. Quando vemos nosso lar, por exemplo, é uma cidade ecumênica. Lá, se a pessoa quer ir na igreja, vai na igreja. Se a pessoa quer ir num centro espírita, vai num centro espírita. Se a pessoa quer ir no A, no B, no C, e já não há aquela intolerância, os chefes religiosos lá, quanto mais evoluído é a região espiritual, menos proselitismo faz, porque o importante não é propagar qual religião é a melhor, o importante é levar uma mensagem de paz, de serenidade, de equilíbrio, de reconforto, que a pessoa entre num templo e se sinta bem, animado, reconfortado, instruído. Este é o papel da religião, e não ficar mandando, doutrinando, dizendo o que pode, o que não pode e deixando a pessoa com medo. Esse não é o papel, nunca foi o papel das religiões. Continua. Declarou Guilom residir em plano diferente, em companhia da genitora, que o aguardara além túmulo, com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa, ainda materializados no mundo. E Schutel fixara-se em extensa organização, destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo em que Guilom fora compelido a sediar-se, atendendo ao coração. Então, ambos estão residindo na mesma colônia espiritual. Então, nós percebemos que Guilom está na companhia de sua mãe e que Caibar Schutel fixara em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo. Então, ele continuou do outro lado, não com o objetivo assim, olha, vamos fazer com que o espiritismo cresça e as outras diminuam. Não, não é esse pensamento pequeno. Tem campo para todo mundo. Há campo para todas as religiões. Há campo para todos que desejam trabalhar em nome de Jesus. Há campo para todos que desejam falar de Jesus, escrever sobre Jesus, propagar os seus feitos históricos. E aqui nós percebemos a segunda vez em que ele dá como referência que Schutel está hoje vinculado intimamente com as atividades espíritas e que ele e Guilom residem na mesma cidade espiritual. Eu fico imaginando companheiros que dedicaram parte da vida ao espiritismo, foram extremamente carinhosos para com o semelhante e hoje estão colhendo os frutos do próprio esforço. Eu sempre indago a minha própria consciência. Será que o pouco que eu faço, comparado com esses grandes homens, já me dará também condições de continuar trabalhando em nome de algo que eu goste? No caso, o espiritismo.
Será que eu poderei, do outro lado da vida, chegar e ter condições simplesmente de ser amparado por uma falange espiritual? A questão de alguns meses atrás, eu conversei com uma entidade espiritual na nossa desobsessão, no CEPAC. E ele disse assim, olha, há décadas atrás, eu fui um dirigente espírita. Eu tinha um grande conhecimento, estudava muito, lia muito, me dedicava muito às obras doutrinárias, mas eu nunca me preocupei muito com a minha transformação. Eu nunca me preocupei muito com a minha corrigenda moral. Eu tinha um grande conhecimento, as pessoas vinham da região me perguntar sobre espiritismo, vinham participar das atividades, era uma casa espírita modelo no sentido de estudo, de conhecimento. Mas quando eu cheguei desse outro lado, eu percebi que eu sabia muito, mas eu não coloquei em prática o que eu sabia. Então, dentro da casa espírita, eu ajudava todos, eu atendia a todos, eu ouvia a todos, mas quando eu saía do centro, eu não tinha tempo para a família, eu não tinha tempo para o necessitado, que na maioria das vezes era intuído pelo próprio espírito amigo a vir na minha direção para que eu pudesse levar uma palavra, um lenitivo. E hoje eu estou desse outro lado triste, porque eu tive a oportunidade de fazer mais e fiquei preso na vaidade do conhecimento. Então essa é uma preocupação que devemos ter. É acharmos o equilíbrio. Nem céu, nem terra. Nem só obra assistencial, nem somente estudo. Nem somente conhecimento, nem somente caridade. É acharmos a linha tênue, o equilíbrio desta linha tênue, para mantermos ali o nosso foco e o nosso objetivo. Sem ferirmos corações, sem magoarmos pessoas, sem interferirmos no propósito de cada um, respeitando o tempo, o momento, respeitando os limites e, ao mesmo tempo, promovendo a abertura para que amanhã possamos seguir trabalhando. Ou nós achamos que um Guilom Ribeiro não tinha dúvidas na sua época, que um Caibar Schutel não tinha problemas em casa. Todos os homens que fizeram a diferença, todas as mulheres que fizeram a diferença, também tinham suas lutas íntimas, familiares, profissionais, religiosas, perseguições, inveja por parte dos próprios que estavam ao seu lado. A vida deles também não fora fácil, como a nossa também não o é. Por isso da importância, persistência. Ah, eu errei. Tem problema, levanta, continua. Ah, eu peguei o conhecimento que o Espiritismo me dá e eu não utilizei convenientemente. Não tem problema. Não seremos espíritas no sentido mais profundo da palavra nessa existência, não. Estamos começando a adquirir arquivo mental. Estamos começando a ter um manancial dentro de nós para que amanhã, mais convicto, com mais fé, possamos vivenciar tudo o que sabemos. O importante é procurarmos ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa comprometida com a verdade. Esse é o convite para todas as pessoas que desejam, almejam chegar um pouco melhor no mundo espiritual. Continua. Comentaram ambos o serviço de espiritualidade a desdobrar-se em todas as direções. Reportou-se Guilom às fundas impressões que lhe causavam
as atividades de auxílio aos espíritos das trevas, lembrando com calor as sessões do Grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão, e contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas à moradia dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem por mais dilatado tempo à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal, em que se comprazem até que o domínio supremo os revolva. Essa colocação que eles deram é fascinante. O trabalho do outro lado é árduo. As dimensões que estão próximas à Terra, a crosta especialmente, ainda são regiões animalizadas, com espíritos embrutecidos. Eu já disse algumas vezes aqui no canal, repito uma vez mais, toda quarta e toda sexta, às 20h15, está no ar do Livração e Reação. Mostra exatamente este tipo de espírito. Espíritos que enganam a si mesmo, espíritos que enganam ao próximo, espíritos que promovem o tumulto. Eu lembro de um caso estudado por André Luiz nesta mesma obra referida, Ação e Reação, em que aquele espírito há mais de 1000 anos reencarnava e desencarnava, tumultuando onde ele passava. Era motins, rebeliões, jogava um contra o outro, não tinha compromisso com a verdade, não tinha compromisso com nada, há mais de 1000 anos. E ele veio num corpo totalmente deformado, sem qualquer noção de certo e de errado, com graves problemas neurológicos, com a sua antiga companheira de crime, agora na condição de sua abnegada e devotada mãezinha, e lá foi dito a André Luiz Hilário Silva por Silas que o pensamento dele era um circuito fechado, ficava indo dele para ele mesmo, porque se o pensamento dele saísse, aqueles que ele feriu nos últimos séculos viriam até ele, e a vida dele seria ainda mais difícil, e que ele levaria algumas encarnações daquele modo a começar a ter consciência do mal que ele fez, e que vindo naquela condição, ele não estaria pagando nada ainda perante a lei divina. Ele estaria apenas tomando contato com o que ele fez e com a gravidade de suas ações. A lei divina é fantástica. A lei divina é fantástica. O exemplo aqui, ele dá 2 nomes, também do espiritismo nascente aqui no Brasil, Bezerra de Menezes e Saião, 2 companheiros, dentre outros que poderíamos aqui citá-los, poderiam estar em regiões mais adiantadas das que estão,
mas por amor à verdade, por amor à causa, por amor a ver tanto sofredor moral ainda na terra, eles optaram em permanecer próximos de nós, levando paz, luz. Dr. Bezerra, por exemplo, ele é seguido por uma legião. Eu não tenho ideia de quantos milhares de espíritos seguem as palavras de Dr. Bezerra. Aqui mesmo o CEPAC, o Dr. Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor da nossa casa, quem é o seu superior imediato é o nosso querido Dr. Bezerra. O Dr. Adroaldo tem muita liberdade, tem muito poder nas mãos pelas obras que realiza, mas há coisas que ele também precisa reportar um superior. E um desses superiores, não é o único, mas um desses superiores é o nosso querido Dr. Bezerra. E igual o Dr. Adroaldo, felizmente, nós temos aos milhares e milhares por todo o Brasil, fora do Brasil, trabalhando com este espírito tão generoso, tão paizão, tão querido por todos que o conheceram, por todos que o conhecem. Ele poderia, neste momento, estar gozando. Eu me lembro, essa história está no livro de doutora Marlene Nobre, Meus Pedaços de Espelho, em que ela fala a respeito do convívio que ela teve durante décadas com Chico Xavier. E um dos casos que ela conta que Chico Xavier lhe narrou que no mundo espiritual, quando o Dr. Bezerra completou 50 anos de desencarnação, veio Celina, que é a representante de Mãe Santíssima, de Maria de Nazaré. Todos os espíritos estavam num salão, muito felizes, os amigos de Dr. Bezerra, cumprimentando pelo trabalho que ele tinha, pelo trabalho que ele teve, pelo amor que ele coloca em suas atividades. E de repente veio aquele espírito iluminado de esferas crísticas para dar uma palavra a Dr. Bezerra e disse assim: olha, Dr. Bezerra, eu vim a pedido de Mãe Santíssima e ela pede para lhe dizer que você já tem condições de estar em planos mais evoluídos, até estagiando em outros mundos. Conta o Chico que Dr. Bezerra caiu de joelhos, muito comovido, muito emocionado, agradeceu muito aquela proposta, que Celina foi a intermediadora, e ela diz assim: eu não posso aceitar. A Terra ainda tem tanto sofrimento, a Terra tem tanta dor, eu gostaria tanto de permanecer aqui, ajudando. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que o meu trabalho facilmente seria substituído por uma outra pessoa, mas eu não gostaria de ir embora, não. Eu tenho tantos laços queridos em que eu sei que minimamente eu posso ajudá-los. Aí ela disse assim: olha, Dr. Bezerra, eu preciso agora levar o seu pedido a Maria, porque eu apenas fui a mensageira da notícia, mas o convite partiu dela. E ela foi ter com Maria. Passado alguns instantes, ela retorna para aquela assembleia. Dr. Bezerra já estava recomposto e Dr. Bezerra pergunta: e aí, Celina, o que Mãe Santíssima disse? Ah, meu filho, Mãe Santíssima disse que você pode permanecer na Terra por tempo indeterminado, enquanto você julgar que a sua presença é necessária, você pode permanecer, lembrando que você já tem autorização para estagiar em mundos mais adiantados. Não é emocionante? E o emocionante é que um dia nós estaremos no lugar do Dr. Bezerra, no sentido de ouvir um convite como este. O bonito é que num passado, tudo bem que distante, Dr. Bezerra também já teve as dúvidas que temos, já tropeçou nos mesmos locais que tropeçamos e ele venceu, mostrando para todos nós que venceremos também. Continua.
A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Isso não precisa nem dizer. A ação das trevas é algo extraordinário. Eles têm uma força, eles têm um poder, eles encontram facilmente encarnados que dão espaço para eles, negativismo, pessimismo, materialismo, sem qualquer comprometimento com o certo, sem qualquer comprometimento com a verdade, sem qualquer comprometimento em se tornar uma pessoa melhor. Então eu vejo que passaram-se tantas décadas deste livro até os dias presentes e não mudou. Não mudou. As trevas ainda continuam com um poder imenso. Tem pessoas que me perguntam assim: André, você tem medo desses espíritos? Eu digo, medo não, mas eu tenho respeito, porque eles têm muita força. Medo não, porque eu não faço nada para duelar com eles, eu não desejo medir força com eles, eu sei da extensão do poder que eles têm, eu não vou entrar numa briga para perder. Eu não vou entrar numa briga com o espírito que é mais forte do que eu, ainda mais estando sem o corpo físico e eu preso a um corpo físico, passando pelas fragilidades que uma encarnação me impõe. Mas eu respeito e eu sei da extensão do poder que as trevas têm. Haja vista o que temos visto no mundo. De cada 10 pessoas, quantas estão propondo fazer o bem? Levar uma palavra, ser uma pessoa melhor do que foi no dia anterior. Por aí nós vemos a dificuldade dos espíritos bons de penetrar na nossa dimensão. Aqui ainda é um grande celeiro para os espíritos inferiores. Aqui ainda é um grande celeiro para os espíritos zombeteiros, brincalhões. Eu recomendo a todos que desejarem estudar um pouquinho sobre essa temática. Eu e o meu pai estudamos na íntegra o livro Libertação, desde o prefácio de Emmanuel até o último capítulo de André Luiz. Está aqui na página, gratuitamente. Estude o livro Libertação. Lá nós vamos ver um pouquinho como é que é uma cidade voltada para a maldade, para a perseguição, voltada para o equívoco moral. Vale a pena nós estudarmos aquela obra. Continua. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que, em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana, com o entendimento e aplicação das bênçãos divinas, somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho, além da morte do corpo. Encareceu que o Espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de milhões de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade não trazem senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais. Com a perda do instrumento de carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino, e sim do esforço de extensão desse reino na terra mesmo. Aqui eu gosto muito deste conceito,
quando falamos que a única vitória que podemos empreender é frente à nossa própria consciência. Nós não podemos ganhar pelos outros, ser vitoriosos pelos outros. Por mais que amemos uma pessoa que está caminhando pela senda equivocada, eu não posso caminhar no seu lugar. Eu não posso tomar o seu lugar e caminhar pela pessoa, tanto quanto nos momentos de fragilidade, as pessoas não podem caminhar com as minhas pernas. A única vitória que podemos levar do mundo não é a vitória material, porque o que eu juntar aqui passará para as mãos de outras pessoas. Não é a vitória das conquistas, dos títulos, porque no mundo espiritual, se eu for para uma região elevada, o meu conhecimento, por mais que eu seja notório em determinada área aqui, será ultrapassado do outro lado. Mas eu posso levar sim uma grande conquista, a conquista de vencer o meu próprio eu, a luta para enfrentarmos as nossas próprias fragilidades, a luta para encararmos no hoje com responsabilidade, com amor, com ardor, as lutas que nos chegam. André Luiz nos fala em sua obra Ação e Reação, no penúltimo capítulo, 19, Druso diz a ele, e ele transcreve a nós, 3 tipos de dores. Sendo que a última me chamou muita atenção, a dor e aflição. Dor e aflição, segundo Druso, é aquela dor que eu não tinha necessidade de passar, mas pela forma de eu ser, pela forma de eu agir, pela forma de eu conduzir a minha vida, eu passo aí trazendo problemas que não necessariamente eu tinha necessidade de passar. É aí que a espiritualidade nos adverte. Tem coisas que não vale a pena alimentarmos, tem problemas que não vale a pena levarmos adiante, tem dificuldades que não vale a pena ficarmos imaginando. Nós precisamos é pegar o nosso tempo e multiplicá-lo em forma de bondade, de ação, de ajuda. E isso começando dentro da nossa casa com uma prece envolvendo um familiar, um doente, um suicida, uma pessoa que está nos vícios. Uma prece ninguém vai pagar por ela, é gratuita, mas tem que ter amor. Então o convite que eles fazem é a não perder tempo, porque o mundo, ele nos convida à ociosidade moral. As redes sociais, as televisões, as mídias, a facilidade de perdermos o foco do que estamos fazendo pelos atrativos que hoje nós possuímos. Então, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco passou a semana, passou o mês, passou o ano, e aí eu vou analisar o que eu fiz deste ano de bem, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de diferente, e vou perceber que eu fiz muito pouco. Continua. Agora que nos achávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela. E se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. A gente, como coletividade, ainda não percebeu como é valioso estarmos reencarnados. Mesmo não tendo a reencarnação dos nossos sonhos, mesmo não tendo a família dos nossos sonhos, o corpo físico dos nossos sonhos, mesmo assim,
estar reencarnado é uma grande oportunidade. Só que quando chegamos aqui, uma dimensão difícil, trazemos os nossos vícios, trazemos as nossas mazelas. Não é fácil. Definitivamente não é fácil estar reencarnado. Não é fácil passar pelo véu do esquecimento e ter dentro de casa um inimigo do passado como uma mãe, um pai, um filho. Não é fácil reencontrar aqueles que tanto prejudicamos no ontem. Não é fácil aceitarmos as imposições que a lei divina coloca para nós. Imposições essas que, em alguns casos, eu próprio pedi. Só que veio o véu do esquecimento. Eu esqueço dos compromissos que eu assumi e eu lamento. Em vez de eu valorizar a dificuldade, crescendo com ela, eu passo a desviar o meu caminho. Então aqui ele coroa o texto de hoje, dizendo que para irmos para uma região boa, que é o alvo de todos nós, o objetivo de todos nós, é muito importante que nós saiamos da zona de conforto e possamos fazer um pouco mais pelos familiares, pelos amigos, pelos conhecidos, pelos desconhecidos. Fazermos um pouco mais, ajudarmos um pouco mais. Não para o próximo propriamente, mas lembrando, quanto mais eu dou com amor e com desinteresse, mais aquilo retorna para mim. Queridos amigos, estamos terminando o vídeo de hoje. Agradeço a todos que estão acompanhando o estudo do livro Voltei. Que alegria, que honra poder estar aqui na TV A Caminho da Luz, no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva no canal e habilite as notificações. São pequenas ações que muito nos auxiliam. Votos de muita paz e até o próximo programa.